Governo Lula barra divulgação sobre o analfabetismo no Brasil no seu governo. O governo promoveu o SAEB, que é uma das principais avaliações que a gente tem no ensino básico do nosso país, e o governo Lula simplesmente decidiu não divulgar, depois de gastar milhões de reais para fazer esse exame, um exame necessário, uma avaliação necessária, e simplesmente vai excluir os dados, simplesmente vai fazer os dados desaparecerem. É uma coisa assim absolutamente inacreditável, né, que a gente esteja nesse nível de lama no nosso país. Mas a questão da educação no nosso país é uma coisa muito mais profunda, assim, é uma tragédia humanitária, o quanto a população brasileira tem um nível baixíssimo de educação. E assim, é baixo, inclusive comparado com países mais pobres do que o Brasil. A gente tá na lanterninha da América Latina, isso não é responsabilidade só do governo Lula, tá? A gente tá falando de uma negligência com a nossa educação de 40, 60 anos, né? Nós temos 60 anos de gerações perdidas, né, no nosso país, sem a mínima perspectiva de futuro, porque não teve o básico, não teve o mínimo de educação. E na primeira etapa, né, da educação, que é a alfabetização, né, na primeira etapa em que há a participação do governo, que há a participação do Estado, uma das mais importantes, o governo Lula decide simplesmente não divulgar os dados. Ah, será que esses dados são bons? Né? Será que o governo Lula conseguiu excelentes resultados de alfabetização e aí decidiu esconder esses dados porque, sei lá, ficou tímido, né? Ele não quer ser arrogante de falar, pô, a gente zerou o analfabetismo no nosso país, né? Nós diminuímos esse índice. Não, com certeza deve ser porque o governo Lula é muito modesto e não quer mostrar os seus excelentes números em alfabetização. Já adianto que vou ingressar com a exigência de que essa informação seja prestada, seja divulgada, publicada, entrando com requerimento na Comissão de Fiscalização, e também vou convocar o ministro Camilo Santana para dar explicações. Vamos falar também sobre a mamatinha, a tetinha que Guido Mantega, lembram-se dele? Pois é, ganhou agora no governo Lula, recentemente sendo indicado para o conselho da Eletrobras. Não sem antes você, né, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo, e lembrando que nós estamos com as matrículas abertas para a Academia Valete. Você que quiser ser um formulador de políticas públicas, você que quiser nos ajudar a construir o nosso programa de partido que vai nortear o nosso projeto de país, né, as nossas disputas eleitorais, os nossos debates nas eleições legislativas e eleições para o executivo. A academia está aí para isso. Para quem também quer disputar a eleição, ser um dos nossos quadros, ser um dos nossos coordenadores, dos nossos representantes estaduais, municipais, a academia também é a principal porta de entrada. E para os outros também que não querem participar diretamente, nem formulando, dando ideias, políticas públicas e nem disputando eleição, mas querem ter esse conhecimento como alunos observadores para ter uma boa formação, né, seja independentemente da posição que você ocupe na iniciativa privada, no setor público, é sempre importante você ter uma boa formação. Bom, vamos lá. Governo Lula barra divulgação de dados de alfabetização da principal avaliação do país. Decisão relativa ao SAEB do segundo ano, que fornece resultados por estado e para o país, quebra a promessa de transparência. MEC diz trabalhar para qualificar análises. O governo Lula vai engavetar a divulgação dos resultados de alfabetização do SAEB, né, sendo que o MEC, no ano passado, já havia escondido os dados mas prometia divulgá-los. Agora, excluir essas informações é uma decisão. Esses dados de alfabetização são da última edição de 2023 do SAEB, que contempla as provas de português e matemática que compõem o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Um ofício que foi obtido pela Folha de São Paulo mostrou que o presidente do INEP, Manuel Palacios, determinou que seja divulgado apenas os microdados das avaliações do 5º e 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio de língua portuguesa e matemática. Gente, é um negócio assim bizarro, assustador, porque assim, a gente já sabe que a alfabetização no nosso país é uma piada, né? O número de analfabetos funcionais é brutal, é gigantesco. Pessoas que não têm a capacidade de interpretar um livro com uma narrativa um pouco mais complexa, pessoas que são capazes de interpretar mesmo uma matéria de jornal. A gente tá falando de menos da metade da população brasileira. Menos da metade da população brasileira é capaz de ler e entender
uma matéria de jornal simples, com uma linguagem objetiva, simples como essa que eu tô lendo aqui com vocês agora. Isso é bizarro, isso é assustador. Na minha avaliação, uma pessoa que não consegue ler uma matéria de jornal simples não sequer deveria ser considerada alfabetizada, porque o critério de alfabetização no Brasil, ele é, né, o critério ali mais precário, né? Você é considerado alfabetizado se você é capaz de interpretar um parágrafo, um bilhete simples. Cara, interpretar um parágrafo e considerar essa pessoa alfabetizada é, de fato, uma piada, né? A gente não tá falando nem da pessoa ler 2 páginas, né, de uma matéria de jornal e ainda assim ela já é considerada alfabetizada. Mas mesmo assim, mesmo a gente sendo generoso, por assim dizer, com o critério de avaliação, ainda nós temos analfabetismo, o analfabetismo por si só, né? A pessoa que não consegue interpretar, ler nem o próprio nome, e o analfabetismo funcional é gigantesco. Essa avaliação do segundo ano, que não está sendo divulgada pelo governo Lula, e eu já colocando para vocês, vou convocar o ministro Camilo Santana para explicar isso na Câmara dos Deputados, vou exigir, vou fazer um requerimento de informação também exigindo a divulgação desses dados, porque é absolutamente inaceitável que o país faça uma avaliação e o governo não divulgue, né, uma avaliação sobre a política pública, né, isso assim é assustador, é bizarro, né, é a primeira vez na história do Brasil que faz o SAEB, né, o SAEB existe aí há, acho que praticamente 3 décadas, e nunca esses dados foram escondidos. Né? Mesmo na gestão do Haddad, que foi uma péssima gestão, que os números foram péssimos, que as avaliações foram péssimas, em que ele conseguiu quadruplicar o gasto em educação e diminuir a qualidade em relação a outros países, que eram piores do que o Brasil e se tornaram melhores, ainda assim eles divulgavam os números, né? Ainda assim eles tinham a decência, não é nem a decência, né? É uma obrigação legal, né? Uma coisa óbvia de você divulgar os resultados, ainda que seu governo seja um lixo na administração daquela matéria, né? Então, no caso do segundo ano, os resultados por amostras permitem comparação entre escolas públicas e privadas. Por que isso é importante? Porque o ministro Camilo quer mudar o SAEB, quando o SAEB ela é uma avaliação consolidada, tanto quem tem uma visão mais à direita como quem tem uma visão mais à esquerda respeita o SAEB, respeita a sua metodologia, dá credibilidade para os dados que são coletados pelo SAEB, e aí ele quer mudar a maneira com que ele avalia, né, as escolas, inclusive a alfabetização. Só que nesse modelo em que o Camilo está apostando, não é possível comparar escolas públicas com escolas privadas, ou seja, não dá pra gente fazer uma boa discussão sobre a administração privada de escolas públicas. Além disso, essas questões da amostra estão alinhadas, da amostra do SAEB, estão alinhadas com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, o que não acontece com o restante do SAEB. Mas eu quero colocar aqui para vocês outra coisa. Olha o PISA 2022. 2022 foi o ano que fui presidente da Comissão de Educação. Olha a situação com que eu me deparei na Câmara dos Deputados da educação brasileira, resultado aí dos últimos 40, 60 anos de governo. Desempenho em matemática. Nessa apresentação, feita pelo próprio governo federal, à época governo Bolsonaro, o Brasil só tá pior do que o Panamá, só tá melhor do que o Panamá, aliás, nessa avaliação. A Argentina melhor que o Brasil, Costa Rica, Colômbia, República Dominicana, México, Peru, Chile, Uruguai, ou seja, a gente toma cacete da América Latina, mesmo em países mais pobres do que a gente, em matemática. 73% tem nível 1 ou abaixo. 73% 1 ou abaixo é a pessoa que erra soma e subtração simples. É assim, abaixo do medíocre. Nível 2 é um nível baixo. Nível 2 é um nível baixo. A pessoa que consegue só fazer, no máximo, ali multiplicações simples. Se a gente soma o baixíssimo com o baixo, dá 90%. 90% dos estudantes brasileiros são péssimos ou ruins em matemática. Esse é o nível da tragédia humanitária que a gente vive. Quando essa rapaziada chegar no mercado de trabalho, não vai ter trabalho para elas, né? A não ser coisas assim, recebendo muito pouco e trabalhando demais, porque nós vamos viver num mundo aí em que as funções que hoje geralmente são ocupadas por mão de obra não qualificada, pouco qualificada, elas vão ser exercidas por inteligência artificial, por automação. Essas pessoas não vão ter emprego. Essas pessoas, e a gente está falando de 90% das pessoas, vão precisar de benefício assistencial. Pode-se até entrar numa tese que já foi levantada pelo Harari, um autor que vendeu aí, inclusive já teve na Câmara, vendeu aí centenas de milhares, acho que até milhões de livros, falando sobre países pobres como o Brasil dependerem do pagamento de programas sociais por parte de países desenvolvidos
porque a desigualdade vai ficar tão grande, porque os países que têm acesso e que estão na ponta de lança da inteligência artificial, eles vão se desenvolver tão mais rapidamente que os outros países e vão ficar tão à frente que vai se tornar absolutamente impossível qualquer competição com esses países. Eles vão produzir uma qualidade muito melhor, numa escala muito maior, com um preço muito menor. Então nós não vamos ter nenhuma condição. Nós vamos ter que consumir os produtos desses países que estão na ponta de lança da inteligência artificial e, para a gente não morrer de fome, nós vamos depender de que esses países paguem um Bolsa Família pra gente. É isso. É esse futuro que se desenha. Leitura. Olha lá, 50% baixíssimo. 50% dos brasileiros, baixíssimo. Medíocre. Medíocre não, abaixo. Medíocre é 3. Ruim, abaixo de medíocre, 25%. 75% dos brasileiros estão no nível abaixo do medíocre em leitura. Ciências. Brasil, 55, nível 1 ou abaixo. Soma com nível 2, abaixo de medíocre, 80% dos brasileiros têm um nível abaixo do medíocre em ciências. Essa é a magnitude do problema. Para fechar, eu falei no início do vídeo da tetinha do Guido Mantega, né? Pois é, oferta de emprego para você que tá me assistindo. Quer ganhar 12 mil reais por mês trabalhando um dia por mês? Trabalhe um dia por mês e ganhe 12 mil reais? É muito simples. O que você precisa fazer? Ser ministro da Fazenda e entregar o país com uma crise com crescimento de menos 0,38% do PIB. Pior resultado em 25 anos. Entregue o pior resultado em 25 anos. Número 2. Entregue uma inflação de 10%, das piores inflações desde o Plano Real. Terceiro requisito. Entregue o país com 9,6% de desempregados. 15 milhões de desempregados. Cumpriu todos esses requisitos? Só falta mais um. Seja amigo do Lula e aí você vai conseguir um cargo de 12 mil reais para trabalhar uma vez por mês.